Bom dia! Sejam bem-vindos ao canal. Agora são 9 horas, tá dando 9 horas na verdade, por isso bom dia, talvez não seja bom dia pra você por aí, mas hoje é segunda-feira de carnaval e eu resolvi que eu vou fazer uma maratona literária aí, né? Vou focar na leitura nos próximos 3 dias, então segunda, terça e quarta. Quarta é quarta de cinzas, né? Eu sei que é feriado só até meio-dia, mas vou ter o dia livre aí, então vou tentar focar nas leituras o máximo que eu puder. Pensei em fazer maratona 24 horas, marcando, né, o tempo certinho, que nem já fiz em outros vídeos por aqui, mas resolvi que dessa vez eu não quero marcar o tempo, só quero focar nas leituras mesmo. Selecionei alguns livros que eu quero tentar ler nesses dias. São livros mais curtos, assim, então a ideia é realmente finalizar esses livros até a quarta-feira. Eu tô nesse ângulo diferente aqui porque eu tô sem o meu tripé maior e daí ficou difícil de posicionar aqui só na frente da estante, como eu costumo fazer. Daí ficou nesse ângulo um pouco diferente, talvez esteja um pouco mais escuro do que deveria também, mas enfim, espero que esteja ok. Mas vamos lá, os livros que eu selecionei. O primeiro deles é O Quarto de Giovanni, do James Baldwin, que é um livro que eu tinha planejado ler em fevereiro, eu acabei não conseguindo lê-lo, então vou focar nessa leitura agora. Eu nem comecei, né, a minha ideia não tinha começado, né, em fevereiro, comecei agora pela manhã. Então, esse aqui é um dos livros que eu quero focar. Esse aqui tem 229 páginas. Daí eu peguei outros 3 livros um pouco mais fininhos que eu tenho na minha estante. O primeiro deles é O Amante, da Marguerite Duras. Acho que é assim que pronuncia o nome dela. Tem essa capa meio estranha aqui. Esse livro é daquela coleção da Círculo do Livro. Olha só. Que era um clube do livro, né? Tipo a tag que a gente tem hoje. Só que era ali na década de 80. E eu já li um livro da autora. E assim, eu gostei, mas eu não amei, sabe? Eu esperava gostar muito dessa autora por tudo que eu já ouvi falar dela. Eu achei que fosse uma autora que ia virar, tipo, uma queridinha, uma favorita. E eu não senti isso com o livro que eu li dela. Então eu quero muito conhecer outras obras dela e muita gente fala sobre esse aqui. Tem uma edição da... esqueci agora qual que é a editora. Não sei se é a Tusquets ou se é a Alfaguara. Enfim, tem uma outra edição desse livro, né? Uma edição mais nova. Mas eu tenho essa daqui na minha estante, que eu comprei no sebo, então vou ler nela. Esse livro tem 114 páginas e assim, espero gostar. Vou contar pra vocês como vai ser a experiência desse aqui. Daí eu peguei um outro livro que eu tenho aqui, que é o Múltipla Escolha, nem uma palavra difícil de falar. Múltipla Escolha, do Alejandro Zambra, que é um escritor chileno. Isso, que é um escritor chileno. Eu tenho muita vontade de conhecer o autor por outros livros dele, inclusive ele tem um livro que se chama A Vida Privada das Árvores, que muito me interessa, e tem um outro também, acho que é poeta chileno, que eu tenho muita curiosidade de ler também, mas é esse aqui que eu tenho na estante, então vou ler. E esse livro aqui, ele tem uma proposta bem diferente, tô curiosa pra saber como é que vai ser, porque olha só, ele realmente é um livro de múltipla escolha. Você vai responder aqui algumas perguntinhas. Logo no início aqui, ele explica que esse livro é baseado na prova de aptidão verbal, conforme a escritura vigente no ano de 93, no Chile. Essa prova de aptidão, ao lado da prova de aptidão matemática, compunha uma prova de aptidão acadêmica chilena, equivalente ao vestibular do Brasil. Foi aplicada entre 1966 e 2002. Então, assim, é uma prova o livro. Vamos ver como que é isso aqui. Pelo que eu entendi, é uma forma do autor trazer aí uma crítica, né? Uma proposta de falar sobre a ditadura. Enfim, vamos ver como é que vai ser isso. Vou contar pra vocês, mas assim, acredito que vai ser um livro tranquilo de ser lido também. Esse aqui, ele tem 109 páginas. E daí, por último, peguei um outro livro mais curtinho que eu achei aqui também, que é o Na Minha Pele, do Lázaro Ramos. Esse livro aqui é do Rafa. Ele trouxe esse livro, inclusive, de uma biblioteca. Eu lembro de ter lido esse livro. Lido não, eu comecei a ler esse livro há uns anos atrás, no Kindle. Eu fui até pra participar de um clube do livro. Eu participei do clube sem ter terminado a leitura e depois nunca mais voltei pro livro. Acho que eu tinha pegado a amostra no Kindle, alguma coisa assim. Eu sei que eu não voltei pra leitura. Mas agora ele tá aqui na minha estante.
Então, vou aproveitar para ler. Esse aqui, ele tem 147 páginas, então também é outro livro mais curtinho. E é uma autobiografia, né, até onde eu me lembro, assim, sobre as experiências do Lázaro. Então, tá aqui mais um livro. Então, são esses aqui os 4 livros. Isso, deixa eu virar aqui. Os 4 livros que eu quero ler aí nessa maratona de carnaval. Aos poucos vou voltando aqui para atualizar vocês do andamento das leituras. Esse ângulo aqui ficou muito melhor, era só ter colocado o tripézinho na mesa. Alexa, quantas horas? São 13h19. Okay. Bom, tá dando aí 1h20 e terminei o primeiro livro, que foi Múltipla Escolha, do Alejandro Zambra. Esse livro aqui, ele tem uma proposta bem diferente. A ideia aqui do autor era colocar o livro como se fosse uma prova de aptidão. Aí baseado nas provas de aptidão que eram aplicadas ali no Chile. E daí é um livro que a ideia é você participar ali da história, né? Tem essa coisa mais interativa. Então, na primeira parte aqui, por exemplo, tem algumas questões de múltipla escolha para você sinalizar aqui a ordem que você acha que faz mais sentido a história. No outro, ele tem uns textinhos até um pouco maiores e você tem que escolher ali qual que não faz sentido dentro da história, né? Eliminar ali. Na verdade, eu pulei um. Primeiro aqui é sobre... É a mesma ideia, na verdade, mas são palavras, né? Aí você elimina a palavra que faz menos sentido ali de estar... de combinar, né, com as outras opções e com a primeira opção que tá ali no enunciado, né? E aí a terceira parte tem uns textos um pouco maiores e aí a partir de cada um desses textos tem uns exercícios também de múltipla escolha para fazer ali uma interpretação desses 3 textos. São 3 textos nessa parte final. E assim, é uma proposta bem legal, eu tinha muita curiosidade de conhecer, né, esse livro aqui, mas eu confesso que achei mais confuso e mais... eu não sei se eu me envolvi o suficiente com o livro. Eu entendi a proposta, acho que o livro realmente levanta algumas reflexões interessantes, porque o autor vai falar ali, né, em alguns pontos sobre questões da ditadura no Chile, sobre relações familiares, fala que, por exemplo, o texto final ali traz uma discussão sobre relação entre pai e filho. Enfim, traz um pouco de vários aspectos, assim, né, sobre relações, sobre o país ali, né, a gente descobre algumas coisas a respeito do país também, questões de legislação, questões de, enfim, acontecimentos históricos que tiveram ali, mas eu sinto que foi tudo muito superficial, assim, talvez seja o intuito, né, nessa ideia de você, né, enquanto leitor, de nós enquanto leitores, irmos atrás dessas coisas, refletir um pouco mais sobre isso. Eu acho que é um livro que traz muito essa questão de como as decisões ali, né, que se toma podem impactar, né, o que acontece na história. Também um pouco de como que as pessoas se tornam... Como é muito fácil se tornar cúmplice ali, né? Não cúmplice é a palavra certa, mas simplesmente aceitar as coisas do jeito que são, porque sempre foram assim. E, enfim... não concordar com as coisas, mas ao mesmo tempo não fazer nada a respeito disso. Acho que é um livro que levanta, suscita muitas reflexões, sabe? Dá pra gente tirar muitas coisas aqui de cada uma dessas questões que o autor traz aqui. E eu acho que também pode ser um livro interessante pra brincar com essas possibilidades diferentes ali que o texto traz, né? Então, tem algumas perguntas que, assim, não tem resposta. Você fica, tipo, não tem porquê, não tem como responder isso aqui. Tem umas que todas as opções são iguais, então, assim, o autor já tá entregando alguma coisa ali, né? Tem umas que, assim, quando você tá lendo ali, né, a pergunta, o enunciado, você já fica... meio intrigado ali com o que pode ser a resposta, enfim. Então, acho que é um livro muito interessante, né? É uma proposta diferente, uma proposta legal, mas eu achei que eu fosse me envolver mais, me interessar mais, assim. Talvez não tenha sido a melhor opção para conhecer o autor. Quero muito ler outros dele, inclusive, porque sempre vejo elogios aí a outros livros. Mas foi uma forma legal, assim, de conhecer. Não sei se eu achei tão genial e tão... assim, tão impactante quanto eu pensei que seria.
Mas foi uma experiência legal ter conhecido esse livro aqui. Então fica aí a sugestão, caso você tenha se interessado, né? Eu acho que é uma proposta realmente bem diferentona, assim. E é um livro, né, super rapidinho, eu li aí na parte da manhã. Você vai talvez perder um tempinho ali pensando nas respostas, refletindo sobre as respostas, mas o texto mesmo, né, tipo, tem poucas coisas aqui, eu acho que dá pra ler em um dia tranquilamente. Então tá aqui, terminei a primeira leitura dessa maratona. E eu tô lendo, né, já li um pouquinho de O Quarto de Giovanni, do Baldwin. Eu tô aqui na página 52. Ai, gente, esse autor é maravilhoso. Eu fico muito impressionada como ele consegue transmitir toda a intensidade dos sentimentos ali dos personagens. Aqui a gente tem o protagonista que tá lidando ali com essas questões a respeito da homossexualidade. E o autor traz muito sobre esse sentimento de vergonha, de culpa que ele sente ali. Ele também fala um pouquinho aqui no início sobre a relação dele com o pai. E assim, é tudo muito intenso, sabe? Você consegue entender muito bem o personagem, sabe? Entender muito bem de onde vem aquele sentimento que ele tá trazendo ali. Então, acho que é uma escrita muito intensa nesse sentido. E é uma das coisas incríveis, assim, da literatura, que é a gente conseguir enxergar, né, a perspectiva de uma outra pessoa, né, de uma realidade que às vezes foge muito da nossa, que, enfim, seria muito difícil de entender sem ouvir de outra pessoa, sem ler de outra pessoa, né. Então, acho que é um tipo de livro muito importante, assim, nesse sentido. Tô gostando muito, com certeza vou devorar isso aqui, porque a escrita do Baldwin realmente me prende ali, eu fico investida na leitura. Eu comecei até pensando, será que vai ser válido mesmo colocar esse livro aqui na maratona, né? Porque pode ser que eu queira ler com mais calma, mas eu realmente acho que eu vou me empolgar aqui, como aconteceu com os outros 2 livros do autor que eu já li, que eu fiquei ali realmente presa na história e querendo ler bastante. Então, vou continuar essa leitura aqui e volto para atualizar vocês assim que tiver ou finalizado esse livro ou começado mais um. Segundo dia dessa maratona e terminei no segundo livro, que foi O Amante da Marguerite Duras, foquei nessa leitura aqui ao longo do dia. E assim, achei um bom livro, gostei bem mais do que do outro que eu li da autora. Acho que eu consigo entender, assim, a admiração que muitas pessoas têm pela escrita dela. Ela escreve de um jeito muito honesto, muito direto, muito diferente até, né? Porque assim, o texto, ele é organizado, né, de uma forma diferente. Tá vendo que tem vários espaços aqui entre os textos? A narrativa não é linear, sabe? Então ela vai contando trechos aqui e ali, vai no passado, vai no presente, a narração é feita em primeira pessoa, mas tem alguns momentos ali que aparece em terceira pessoa, então tem essa mescla ali, sabe? Então acho que é muito intrigante nesse sentido. Eu realmente fiquei intrigada ali, querendo entender, juntar as pecinhas, né, pra descobrir mais, pra entender a personagem principal aqui. E isso é uma coisa que eu acho super interessante, né, na forma de escrever. Acho, inclusive, que seria um bom livro para reler. Eu acho que numa releitura, talvez eu tivesse mais atenta a certos aspectos, a certos detalhes, a certas questões ali que faria mais sentido, sabendo melhor o que é a história. Fiquei pensando isso depois que eu finalizei o livro, sabe? E que eu fui ler alguns comentários também, algumas resenhas sobre o livro. Mas o que é a história aqui, né? A gente tem essa personagem principal aqui, que ela tá fazendo essa narração em primeira pessoa e trazendo ali esse fato, esse acontecimento do passado dela, de quando ela teve esse amante,
que ela conheceu quando ela tinha 15 anos e meio, ela destaca isso algumas vezes, e esse cara era um homem bem mais velho, né, obviamente, e era um homem chinês. Ela também traz muito essa questão aqui, ela é uma jovem branca francesa, se eu não me engano, e ela traz um pouco, né, dessa questão aí do preconceito, mas não só isso, né, eu acho que fala bastante sobre esse relacionamento, fala bastante sobre o julgamento que ela tem ali de outras pessoas, sobre a descoberta ali da sexualidade, do desejo nessa fase da vida adolescente. Assim, um relacionamento obviamente muito problemático, né? E eu não sei se o livro trata, assim, sobre essas problemáticas. Eu acho que sim, de certa forma ali colocado em alguns pontos. Mas ao mesmo tempo eu senti um pouco essa confusão, sabe? Tipo, o que o livro tá querendo falar sobre isso, sabe? Enfim, é pra gente enxergar esse romance de que forma, sabe? Eu fiquei pensando muito nisso enquanto eu lia. Mas o livro não é só sobre isso, ele também traz ali, a personagem vai falar bastante sobre os relacionamentos familiares, né? Então ela fala sobre o relacionamento com a mãe e com os irmãos dela, que são relações bem complexas também, bem perturbadoras, eu diria, assim, vários acontecimentos que ela vai citando que são bem assombrosos. E tudo isso descrito de uma forma bem direta mesmo, bem brutal, assim, sabe? Eu li algumas resenhas depois de ter terminado esse livro, e pelo que eu vi, o livro a autora fala, né, que ele é meio autobiográfico. Não se sabe até onde, o que exatamente aqui é parte da biografia dela, o que ela inventou, né, enfim, é a história dela mesmo ou não. Mas tem esse aspecto a respeito do livro que eu acho um pouco perturbador. Não conheço tanto sobre a história da autora, mas fiquei inclusive curiosa para ler um pouco mais sobre a autora em si. Mas enfim, achei um bom livro. Não amei, né? Eu esperava realmente me encantar mais com a autora. E assim, achei bom, mas não vai virar uma autora favorita nem nada do tipo. Eu tenho um outro livro dela na estante que eu vou ler, com certeza, já que tá aqui. Mas não acho que, assim, pelo menos por enquanto, né, com o sentimento que eu tô agora finalizando essa leitura, não acho que vai virar uma autora que, enfim, o que eu admiro tanto assim. Mas quem sabe, em mais pesquisas, em mais leituras, em releituras, né, eu não passo a admirar um pouco mais a autora. Mas com certeza entendo quem gosta dela, quem admira a escrita dela, porque realmente tem uma coisa interessante aqui, né, a forma como ela narra, essa coisa toda de não ter essa linearidade da história não ser linear, não sei se é essa palavra, enfim, de não ter essa questão lógica ali, né, não lógica, mas essa sequência óbvia ali da história, porque a narração vai em fragmentos, né, e gosto bastante desse estilo de escrita, já li outras autoras que escrevem desse jeito, mas enfim, é isso, leitura finalizada. Hoje é quarta-feira, último dia aí dessa maratona de carnaval, e eu estou prestes a terminar a leitura de O Quarto de Giovanni. Falta umas 15 páginas, então vou terminar aqui e já comento com vocês o que eu achei desse livro. Acabei. Nossa, que livro! Nossa, eu não lembro se eu falei o que é a premissa desse livro, mas contar pra vocês, se eu tiver dito, eu já vou falar de novo.
Esse livro aqui vai trazer a história do David, que é um americano que vai passar uma temporada ali em Paris. Ele tá aí nos seus 20 e poucos anos. E ali ele tá no momento de decisão na vida dele, assim. Ele tem uma namorada que ele resolve pedir em casamento, mas ela não aceita de início, ela diz que precisa pensar, fazer uma viagem sozinha pra pensar sobre isso. E nesse meio tempo, o David conhece o Giovanni, que é onde ele vai ficar por um tempo ali quando ele tá em Paris. E ele começa ali a repensar algumas decisões, né? Ele começa a viver ali, né, um romance com esse cara. E o livro vai tratar muito sobre esse sentimento, né? Sobre esse desejo, sobre essa vontade, sobre essa vergonha, sobre essa culpa. O livro se passa aí na década de 50, né? Então, assim, outro contexto. Acho que isso é importante de pensar aqui. Então, o personagem, ele tá... O livro é narrado em primeira pessoa, né? Então a gente tem um ponto de vista dele o tempo todo. E como eu falei antes, eu acho que o James Baldwin consegue transmitir muito bem nessas emoções dos personagens, assim. Você fica muito envolvido naquilo ali. Ainda que você pense diferente, que você discorde de alguma coisa, que ele esteja dizendo uma coisa ali que soe muito... muito errada às vezes, sabe? Eu tive muito essa sensação em alguns momentos do livro. E assim... a escrita do autor é muito boa, eu realmente gosto muito da forma como ele descreve, né, tudo, como ele escreve. E assim, o livro tem, eu acho que eu já sabia, né, dessa premissa, sabia do que era o tema desse livro, mas me surpreendi, assim, com os extremos que acontecem aqui, né? Logo no início ali a gente tem uma revelação que eu não tinha ideia, que deixa ali uma pontinha de curiosidade, né, pra entender o porquê que aquilo aconteceu, como que chegou naquilo, e daí a narrativa vai voltando ali no passado, né, pra contar como chegou naquele momento. E aí que no final é justamente finalizando, né, tendo esse desfecho ali do que começou lá no início da história. E assim, preciso com certeza absorver um pouco melhor essa leitura. Eu terminei aqui a parte do livro, mas aqui no finalzinho ainda tem 2 textos de apoio. Um escrito pelo Hélio Menezes e o outro pelo Márcio Macedo. Vou ler depois, né, com calma. No início do livro também tem um que eu confesso que eu li bem por alto, assim, eu comecei a ler, percebi que ele tava revelando coisa demais, eu falei, vou deixar pra ler com calma depois. Então eu pulei, então também vou reler esse texto do início pra, enfim, entrar mais nessa leitura. Mas assim, amei, assim, incrível, a escrita do James Baldwin realmente é maravilhosa. Acho que entre os 3 livros do autor que eu li até agora, esse aqui vai ficar em segundo, que eu acho que pra mim o preferido continua sendo Se a Rua Bale Falasse, mas recomendo muitíssimo isso aqui, muito, muito mesmo. Então é isso, terminei aí o 3º livro dessa maratona. Agora eu vou começar, deixa eu pegar aqui, o próximo livro, que é o Na Minha Pele, do Lázaro Ramos. Como eu vou começar agora e já tô no início da tarde, talvez não dê tempo, né, de finalizar essa leitura, mas volto para atualizar vocês aí no final do dia, ou então amanhã cedinho, como é que foi, até onde eu avancei e o saldo final aí dessa maratona. Ontem à noite não finalizei a leitura, li aí até a página 52, tô curtindo a leitura. O Lázaro começa aqui o livro contando que, ainda que tenha esse caráter autobiográfico, é um livro que tem aí a influência de várias pessoas com quem ele conversou, com quem ele teve contato aí, principalmente ao longo do programa que ele apresenta no Canal Brasil, que é o Espelho. Eu não conhecia, mas fiquei bem curiosa para saber mais sobre o programa, depois quero dar uma pesquisada sobre isso. E, enfim, aqui no inicinho ele tá contando um pouquinho sobre a história dele, de onde ele veio, assim, algumas pessoas que ele já conheceu. E, é uma escrita muito gostosa, assim, com certeza eu vou adorar essa leitura aqui, mas não finalizei nessa maratona, mas assim, terminei 3 livros, né, foram 3 leituras aí bem interessantes. Comecei essa 4ª, vou terminar em breve, vou comentar sobre ele aí no vídeo de leituras do mês com vocês por aqui. Mas é isso, esse foi o saldo aí, então, dessa maratona literária de carnaval. Me conta aqui nos comentários o que você leu nesse carnaval, se você leu, né, caso você tenha focado aí nas leituras, pode ser que você tenha ido pra folia.
Ou então, se você se interessou por algum desses livros aqui que eu comentei ao longo do vídeo, vou adorar saber, continuar essa conversa aqui com vocês. Desejo aí boas leituras e até o próximo vídeo.